Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o jornal O Estado de São Paulo, gente, deste sábado, 10 de julho de 2021, em edição 46.652, onde, na página B2, portanto, no caderno Economia e Negócios, nós destacamos um artigo que foi feito pelo Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE, que fala sobre a crise da água. Nós que estamos com crises hídricas, sobretudo para a geração de energia, a pior dos últimos 91 anos. O Adriano Pires destaca em olho na reportagem: prioridade de hoje deveria ser construir uma matriz mais equilibrada, mais confiável e menos refém do clima, já que o clima anda mudando em todo o planeta, claro, por culpa nossa. Os assuntos água e energia cada vez mais frequentam a mídia nacional e mundial. A pior crise hídrica em 90 anos no Brasil, trazendo a possibilidade de falta de energia, junto com as questões climáticas, nos obriga a discutir com muito cuidado e atenção esses dois temas. Não só com um olhar sobre o Brasil, mas também para o mundo. O acesso à água e à energia será cada vez mais necessário para dar qualidade e dignidade de vida às pessoas. Enquanto isso, acabamos de fazer que o Brasil bateu recorde de desmatamento justamente na Amazônia, onde nós temos o maior aquífero do planeta, o SAGA, o Sistema Aquífero da Grande Amazônia, que tem água para o Brasil por mais de 9.000 anos. Mas do que vale isto se nós não preservamos a floresta que faz a recarga do aquífero? De nada adianta ter tanta riqueza se nós não conhecemos, não sabemos utilizar. Com isso, a tendência é de que a oferta de água e de energia cresça numa velocidade inferior à demanda. Portanto, para manter o equilíbrio entre oferta e demanda, será cada vez mais necessário racionalizar o uso tanto da água como da energia, entendendo que os preços devem ser crescentes. No Brasil, água e energia se confundem. Isso porque a nossa geração de energia tem na água a sua principal fonte. A protagonista das 3 crises de energia elétrica nos últimos 20 anos, no biênio 2001-2002, no biênio 2014-2015 e agora no biênio 2021-2022, tem sido a água, ou melhor, a falta de água, que é responsável ainda hoje por 70% da nossa produção de energia. E como a água no Brasil é cada vez mais uso múltiplo, ou seja, ela é utilizada em várias áreas, é preciso encontrar, ou melhor, propor uma política pública que leve isso em consideração. Como eu disse, gente, não falta água neste país. O que falta é capacidade, conhecimento e preservação, por exemplo, tanto do nosso clima quanto, é claro, da água que nós temos disponível nos rios, mesmo no Oceano Atlântico e, claro, nos aquíferos. Hoje, o agronegócio, que tem sido o principal setor da nossa economia, precisa cada vez mais de água e de energia para irrigação.
Não podemos abrir mão da navegação nas hidrovias, nem tampouco para atender atividades de turismo. Isso sem falar no saneamento, cujo um dos maiores desafios é a captação de água. Neste contexto, a discussão central que deveríamos travar, e já passamos da hora, é a valoração da água. No Brasil, sempre tivemos um olhar de que a água seria uma dádiva de Deus e, por isso, seu custo seria zero. Portanto, gerar energia com água é a forma mais barata. Esse olhar sobre a água nos leva àquele conceito de que países que são presenteados com muitos recursos naturais acabam por sofrer uma maldição. Esse conceito é muito usado em relação aos recursos naturais. A maldição dos recursos naturais é um termo utilizado para mostrar que países ricos em recursos naturais crescem menos, pois essa fonte de riqueza tende a gerar desperdício em meio à corrupção e a entraves burocráticos. Gastos correntes crescem em detrimento de ações na infraestrutura e no fortalecimento institucional. Isso acaba beneficiando grupos influentes e desorganiza a economia. No fim do dia, são sociedades predadoras de recursos naturais. Só sabem colher, não sabem plantar. E é dessa forma que estamos nos comportando na utilização das nossas bacias hidrográficas há bastante tempo. Perfeito a conclusão do Adriano Pires. Ele foca muito nas bacias hidrográficas. O Brasil tem 8 grandes bacias hidrográficas, mas eu trago o debate também para a questão do aquífero. A água, por seu uso múltiplo, não é e nem será mais a fonte mais barata para gerar energia elétrica no Brasil. Precisamos garantir um nível mínimo de armazenamento nos reservatórios e deslocar o uso do potencial de geração hidráulica para garantir as vazões mínimas, a sazonalização da oferta de energia para as demais renováveis e o atendimento de ponta do sistema elétrico. Térmica a gás natural, com 70% de inflexibilidade, e nucleares passariam a ser parte da geração prioritária de base, complementada por geração hidráulica de vazão mínima, eólica, solar, hidráulica fio d'água e por novas fontes, como biogás. O Brasil poderia ter, evidentemente, usinas de biodiesel, biodigestores, utilizando tanto os nossos dejetos animais, dejetos humanos, como os rejeitos ou aquilo que sobra da agropecuária. Precisamos parar de adotar soluções de países ricos, que têm uma realidade energética diferente da nossa. Precisamos construir um projeto brasileiro para o setor de energia. Olhando para as nossas vantagens comparativas e a realidade da nossa sociedade. A Califórnia não é no Brasil. Portanto, diante dessa situação de mais uma crise em que a protagonista é mais uma vez a água, a prioridade deveria ser construir uma matriz elétrica mais equilibrada, mais confiável e menos refém do clima, aproveitando a diversidade das nossas fontes primárias de energia. E mais do que isso, muito estudo, muito preparo, o que o governo, infelizmente, historicamente no nosso país, não tem. Precisamos também, da mesma forma que foi feito com gás natural e com saneamento, discutir no Congresso um marco regulatório para a água no Brasil. No processo de transição energética, o desafio é aumentar a oferta de energia, senão o país não cresce. Pior, nem mantém aquilo a que chegou atualmente. Aí sim enfrentaremos o real problema com soluções próprias, resolvendo a questão central
do uso múltiplo de água e afastando de vez o pesadelo de novos apagões e racionamento. Pois é, gente. O Adriano, ele vai no ponto principal, discute, apresenta uma argumentação bastante interessante, mostrando que o nosso país desperdiça muitos recursos naturais, apesar de ser o país que mais riquezas tem nesse setor, mas não sabe usar a riqueza que tem. Logo, apesar dela, nós estamos pagando e muito caro pela nossa inconsequência e falta de planejamento. Mas é isso, ficamos por aqui. Um forte abraço, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal.